alunos, aqui é o professor Rodrigo do canal Rodrimelo Física e Química. A aula de hoje é a correção da lista de exercícios sobre MRUV na Física 1 da primeira série do ensino médio, lista do dia 16 de novembro. Lembrando então que nós temos as três equações do movimento retilíneo uniformemente variado: a velocidade em função do tempo, o espaço em função do tempo e a equação de Torricelli. Vamos estar aplicando as três aqui. Na questão 1, um carro parte com velocidade de 8 metros por segundo de um ponto de uma trajetória retilínea com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Determine sua velocidade final em 12 segundos. Vamos tirar os dados aqui no canto esquerdo. Tirando os dados aqui, nós temos a velocidade inicial, queremos a velocidade final. Como o exercício não está falando de distância, nós vamos usar a primeira equação, que é VF igual a VI mais o A vezes o t, onde a velocidade final ficará a velocidade inicial, que é 8, mais o a, que é 5, e o tempo, que é 12. Primeiro nós temos que fazer multiplicação, então fica 8 mais 5 vezes 12, 60. Por último, você faz a adição, ficando 68. Como estamos trabalhando com velocidade e a inicial é metro por segundo, a final também é metros por segundo. Essa é a resposta certa. Na 2, um móvel tem velocidade de 50 metros por segundo em 5 segundos. Qual é a sua aceleração? A aceleração média, é a velocidade dividida pelo tempo. A velocidade que ele tem é 50 e o tempo é 5. Então 50 dividido por 5 nos dará 10. Como a velocidade está em metro por segundo e o tempo está em segundo, a aceleração será metros por segundo ao quadrado. Na 3, um carro percorre uma estrada com velocidade inicial de 10 metros por segundo. Ele acelera a 2 metros por segundo ao quadrado em 8 segundos. O exercício é calcular a velocidade final do carro. Tirando os dados aqui, nós queremos calcular a velocidade final, onde a inicial vale 10, o A vale 2, o tempo vale 8. Lembrando que primeiro multiplicação, então fica 10 mais 2 vezes 8, 16. A velocidade final será 26 metros por segundo. A letra B quer saber qual a distância percorrida por esse carro. E para fazer a distância, aí nós vamos usar a distância igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais 0,5 vezes o A vezes o tempo ao quadrado. Aqui nós temos então que a distância será a velocidade inicial, que é 10 vezes 2, isso vai dar 20. Mais, eu repito aqui o 0,5, repito 2, porque primeiro eu faço 8 vezes 8, 64. Aí ficará distância igual a 20 mais, e agora eu multiplico, 0,5 vezes o 2 dá 1. 1 vezes 64 dá 64. Então nós vamos ter como distância na resposta final 20 mais 64, 84. E distância se mede em metros. Esta é a resposta da letra B. E aqui na 4, já tirei os dados aqui do lado, ó. Um trem parte do repouso. Se ele parte do repouso, a velocidade inicial do trem é 0. Ele quer saber a velocidade do trem, sabendo que então ele estava a 0, com a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado após 5 segundos. Qual é a velocidade dele após 5 segundos? Esse 0 aqui vai cair fora, 2 vezes 5 é 10, ele vai ter uma velocidade de 10 metros por segundo. Na letra B, queremos calcular a distância. Para isso, vamos usar a segunda equação, onde a velocidade inicial é 0 vezes o tempo, que é 5. A aceleração é 2 e o tempo é 5. Como aqui é 0 vezes 5 e 5 vezes 0 é a mesma coisa, 0 vezes 5 é 0, cai fora. Então eu vou repetir o 0,5, o 2 e o 5 ao quadrado fica 5 vezes 5, 25. Agora podemos fazer a multiplicação. 0,5 vezes 2 dá 1, 1 vezes 25 dá 25. E distância, novamente, se mede em metros. No caso aqui da questão 5,
o exercício não traz o tempo, ele traz a velocidade inicial, que é zero, porque o avião parte do repouso, ele anda numa pista de 900 metros com uma aceleração de 50 metros por segundo ao quadrado. O exercício quer calcular qual a velocidade de decolagem do avião quando ele chegar ao final da pista. Para isso nós vamos usar a equação do Torricelli, aquela que o VF é ao quadrado. O VI é zero, o 2, o A vale 50 e o D é 900 metros. Então fica VF ao quadrado igual, esse zero vai cair fora, 2 vezes 50 é 100 e 100 vezes 900 dá 90 mil. Aí nós vamos ter que fazer o seguinte, raiz quadrada do 90 mil, já que o VF está ao quadrado. A raiz de 9 é 3, a raiz de 900 é 30 e a raiz de 90 mil é de 300. Esse avião tem que chegar a 300 metros por segundo de velocidade. Aqui na 6 também é uma bicicleta que tem velocidade inicial, ela tem uma aceleração e ela percorre uma distância de 50 metros. O exercício quer saber qual a velocidade final. O que o exercício não dá novamente? Tempo. E quando ele não dá o tempo, quando ele não quer saber do tempo, nós temos que usar a equação do Torricelli. VF ao quadrado é igual a VI ao quadrado, que é o 4 ao quadrado, mais o 2 vezes o A, que é 1,8, vezes a distância, que vale 50. Aqui a nossa velocidade final é 4 vezes 4, dá 16. E o restante a gente multiplica. Ó. 2 vezes 1,8 vezes 50. 2 vezes 50 é 100. 100 vezes 1,8 dá 118. E aí nós vamos ter que somar esse 118 com 116. Desculpe aqui, não é 118, fiz errado a continha, hein? É 180, tá? Então nós temos que fazer uma correção aqui, ó. 2 vezes 1,8 dá 3,6, vezes 50 dá 180. O 180 a gente soma com 16, dá 196. Lembrando que esse VF está ao quadrado. Então, por último, nós temos que fazer a raiz quadrada de 196. E a raiz quadrada de 196 vale 14. A raiz quadrada de 196 é 14. E a velocidade de 14 metros por segundo como resposta final. Aqui na 7, semelhante, fala de uma locomotiva, quer saber a velocidade final, a inicial é 0, temos a aceleração que é 2 e a distância que é 100. Novamente, não tem o tempo, não dá para usar as outras equações, só aqui a do Torricelli. Esse 0 vai cair fora, ficará 2 vezes 2, 4, 4 vezes 100 é 400. E aí você vai ter que fazer o quê? 400, colocar na raiz, tirar a raiz de 400, que dá 20 metros por segundo de resposta final na nossa velocidade final. 20 metros por segundo. E para fechar, aqui na questão 8, um carro tem uma velocidade inicial, tem a aceleração e aqui aparece o tempo. Então nós vamos usar a primeira fórmula, porque eu quero calcular a velocidade final, onde eu tenho 20 de inicial, a aceleração vale 2 e o tempo é 10. Isso vai dar uma velocidade final de 20 mais 2 vezes 10, 20, dará uma velocidade de 20 mais 20, 40 metros por segundo. E na letra B, qual é a distância percorrida pelo carro em 10 segundos? Lembra que distância é a velocidade inicial vezes o tempo, mais o 0,5 vezes o A, vezes o tempo ao quadrado. Qual é a velocidade inicial do exercício? É 20 metros por segundo. Qual é a aceleração? É 2 e o tempo é 10. Então, a velocidade inicial é 20 metros por segundo, o tempo é 10 segundos, o 0,5 está aqui na fórmula, a aceleração é 2 e o tempo, novamente aqui, 10 ao quadrado. Faço a multiplicação, 20 vezes 10, 200.
repito aqui o 0,5, repito 2, e o 10 ao quadrado vale 100. Agora eu posso fazer a multiplicação aqui, conservo o 200 e multiplico. 0,5 vezes 2 dá 1, 1 vezes 100 é 100. Vai dar uma distância percorrida de 300. Lembra que distância medimos em metros. Chegamos ao final da correção, anotem aí no caderno de vocês, revisem esse assunto para a próxima aula estarmos fazendo um trabalho. Um abraço, bom estudo a todos.